Olá, pessoal. Agora aqui, eu estou aqui no meu estúdio, dá para vocês verem. Agora já são quase 10h30 da noite. Eu até prefiro nesse horário mesmo, porque é um horário onde eu tenho maior tranquilidade para trabalhar aqui no estúdio. E eu resolvi gravar essa aula para você. É uma aula experimental, eu nunca gravei nenhuma videoaula, mas eu acho que o momento é agora, exatamente no momento em que nós estamos vivenciando aí uma gravíssima crise. Eu até conversei com o professor de vocês, com o Fábio Toso, na semana em que a gente esteve lá na escola, e falei para ele, nós estamos vivenciando a história. A história está sendo construída nesse momento, assim como em alguns momentos que nós estudamos na história, espero eu que com um menor número de mortos e tudo mais, né, que os impactos não sejam tão grandes, mas, por exemplo, como alguém na Idade Média vivenciou a peste negra, ou quem viveu durante o período da Primeira Guerra Mundial vivenciou a gripe espanhola, né? Eu espero que os impactos sejam menores em vidas, né, e até nas pessoas de uma maneira geral, mas não podemos deixar de analisar que nós estamos vivendo a história. Eu espero que todos estejam muito bem, que vocês estejam em casa, cumprindo aquilo que deve ser feito, que é o isolamento social. Ele é muito importante e ele vai fazer toda a diferença do mundo na solução mais rápida dessa crise de saúde pública. Então, por isso, cumpram direitinho aquilo que vocês têm que fazer, que é o isolamento social. Eu estou aqui para dar uma aula para vocês, para a gente falar sobre um assunto, para que vocês tenham aí material suficiente para estudar. Eu estou falando nesse momento com os meus alunos queridos, lindos, maravilhosos do segundo ano, né? Estou morrendo de saudade de vocês, morrendo mesmo. Vocês sabem o quanto eu tenho carinho por vocês, o quanto eu gosto de abraçar, de beijar todo mundo, e isso me faz muita falta, mas sei que é um momento que nós estamos vivendo e que nós vamos superar. Tá bom? Então, nós vamos começar agora a nossa aula referente ao capítulo 24, ou a unidade 24 da apostila, que é uma aula sobre o iluminismo, tá certo? Essa aula eu estou gravando graças ao Zoom e a gente vai aprendendo aqui como se comportar diante desse programa aí, que para mim é uma grande novidade. Vamos falar um pouquinho sobre iluminismo, só um minutinho, vamos abrir a nossa tela, que era para estar a nossa tela aqui, mas já vamos colocar o programa. Achamos ele aqui. Vamos buscar aqui compartilhar essa tela para que vocês também assistam esse slide e o comentário desse slide. O que é interessante é que esse slide ele vai acabar, eu vou passar também para vocês ele em PDF para que vocês possam também ter como material, mas vocês vão ter nesse vídeo esse slide sobre o iluminismo. E vamos lá, vamos compartilhar então, tela compartilhada. Vamos à nossa aula. Deixa eu abrir aqui, vamos lá. Abrimos a nossa aula, então. Estamos aqui, vocês devem estar pensando o que é o iluminismo, né? Deixa eu pegar minha água, deixar aqui perto. O que é o iluminismo? É um nome, de certa forma, muito interessante, né? Que faz a gente lembrar daquilo que da luz, né? Mas quando a gente fala luz, eu não estou falando dessa luz aqui, dessa luz elétrica, eu estou falando da luz que ilumina a mente das pessoas. Ou seja, foi um movimento, o iluminismo foi um movimento cultural, muito ligado ao estudo, ao desenvolvimento da razão, e que ocorreu durante o século XVIII, e exatamente por conta
dessa evolução do pensamento é que nós chamamos o século XVIII de século das luzes. Então vamos à nossa aula de iluminismo. Como vocês bem sabem, eu gosto sempre de ilustrar as nossas aulas com música. Nós vamos abrir a aula com uma música, na realidade, a abertura de uma ópera de um pensador iluminista chamado Jean-Jacques Rousseau, que era também, além de pensador, de filósofo, ele também escreveu canções. E também era um grande poeta, um poeta que falava muito sobre o amor. Então, por isso, eu tenho uma predileção, e mais tarde vocês vão saber também o porquê dessa minha predileção pelo Jean-Jacques Rousseau. O iluminismo, vamos buscar um pouquinho os antecedentes do pensamento iluminista. Aquele pensamento e aquele desenvolvimento que ocorreu no século XVII, a chamada Revolução Científica do século XVII. Ela foi um movimento cultural, um movimento de desenvolvimento da ciência muito importante e que está exatamente no meio do caminho entre o iluminismo, né, o século XVIII, e um movimento artístico, cultural que nós conhecemos, que nós estudamos no primeiro ano, chamado Renascença. Essa revolução científica ela trouxe uma mudança de comportamento das pessoas, né? E aqui nós percebemos o surgimento de dois grandes pensadores que são velhos conhecidos de vocês. Aqui tem uma mosca me atrapalhando, que são velhos conhecidos de vocês. Um deles foi muito importante para o desenvolvimento da matemática e o outro também foi muito importante para o desenvolvimento da física, né? A física moderna, o pai da física moderna. Quem são eles? São nada mais, nada menos que René Descartes e Isaac Newton. Então, ambos foram muito importantes para o desenvolvimento científico no século XVII. E eles, né, partem para um movimento de apoio excepcionalmente na razão e naquilo que o homem consegue comprovar sem a utilização da fé. Então, eles fazem uma ruptura definitiva com todo aquele pensamento que ainda persistia no período medieval, ainda persistia no começo do período moderno. Então, o René Descartes, na metade da Idade Moderna, e o Isaac Newton vão tentar se contrapor a toda aquela lógica ainda mística, muito importante, muito evidente durante o período chamado como Idade Moderna, durante o período do absolutismo. Então, esses dois pensadores eles vão desenvolver bastante os aspectos científicos, sempre baseados no racionalismo. O René Descartes com o pensamento cartesiano, né, e pensamento mecanicista, e o Isaac Newton, né, é aquele famoso da lei da gravitação universal e também das chamadas 3 leis de Newton, que o professor de física pode ajudá-los a explicar. Ok? Então, seguindo aí, nós também temos um pensador que alguns historiadores colocam ele como um pensador já iluminista, mas por ele ter vivido muito pouco tempo no século XVIII, eu considero ele um antecessor, um pensador que vai criar formas para o desenvolvimento do pensamento, principalmente político, do iluminismo. Então, é o John Locke. John Locke é um inglês que viveu aí entre 1632 e 1704. Ele foi uma pessoa muito importante porque ele influenciou o surgimento da monarquia inglesa, da monarquia parlamentar constitucional inglesa. Ele foi contemporâneo a esse movimento, a chamada Revolução Gloriosa, e ele contribuiu, então, muito para o surgimento de um pensamento político que nós vamos conhecer como liberalismo político, e que vai ser muito importante também no desenvolvimento do pensamento iluminista do ponto de vista político, ok? Então, esses dois pensadores, ou melhor, esses três pensadores, né,
aqueles da Revolução Científica, René Descartes, Isaac Newton, e mais o John Locke, foram pensadores muito importantes para o desenvolvimento, para se chegar no século XVIII, e aí sim nós termos o desenvolvimento do pensamento iluminista. Seguindo adiante, vamos ver então um pouquinho das características do pensamento iluminista. Então, a primeira questão é o racionalismo. Então, o racionalismo... Desculpa a boca seca. O racionalismo, ele digamos assim, a característica base do pensamento iluminista. Ou seja, nada pode ser definido senão pela razão. Ok? Segunda característica, o experimentalismo, que veio bastante desses pensadores que nós vimos atrás aí, né, da Revolução Científica, e também de um pensador que nós conhecemos do período do Renascimento, um pensador inglês chamado Sir Francis Bacon. Então, essa característica do experimentalismo acreditava que tudo tinha que ser comprovado do ponto de vista prático. E aí algumas características que foram muito, muito, muito peculiares, tanto o racionalismo como o experimentalismo, a gente já viu que veio da Revolução Científica, nós já vimos que também tivemos no próprio Renascimento, né, o racionalismo, ele era um pensamento base dos pensadores renascentistas, mas o próximo, essa terceira característica que eu coloquei aqui, ela é muito clara e muito evidente no pensamento iluminista, que é o pensamento anti-absolutista, ou seja, né, existia uma crítica muito forte dos pensadores iluministas ao absolutismo monárquico, que era o modo de organização política do chamado Antigo Regime, né, do período moderno. Então, por isso, os pensadores iluministas, eles iam mesmo na jugular dos reis absolutos. Eles eram grandes críticos extremamente ácidos do pensamento absolutista. E junto com o absolutismo também tinha uma crítica ferrenha à Igreja Católica. Então, alguns pensadores, inclusive, deixaram muito claro esse pensamento anticlerical que existia no iluminismo. É o caso, por exemplo, de um pensador que a gente vai falar mais para frente, François-Marie Arouet, que daqui a pouco vocês vão saber. Bom, já vou falar para vocês o apelido, né, como ele era conhecido lá, era Voltaire, e o Voltaire ele tinha uma crítica muito pesada à Igreja Católica, e mais para frente a gente vai ver, né, essa crítica pesada à Igreja Católica como uma instituição que impedia o desenvolvimento das ideias, ou seja, uma instituição que acabava impedindo que as ideias pudessem se desenvolver. E por isso, uma frase que alguns atribuem a vários pensadores iluministas, mas na realidade é de um ex-clérigo chamado Jean Meslier, que é a seguinte frase que define essa questão do anti-absolutismo e do anticlericalismo. Eu gostaria, e este será o último e o mais ardente dos meus desejos, eu gostaria que o último rei fosse estrangulado com as tripas do último padre. Então, esse pensamento pesado, contrário à Igreja Católica e contrária ao absolutismo, era uma característica muito presente, essencialmente, no pensamento iluminista.